Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Eu estou aqui para apresentar a minha segunda prática comum curricular, em resumo, PCC, e eu vou abordar aqui sobre a psicologia da educação. Meu nome é Isla e a atividade que eu vou mostrar para vocês vai ser sobre teorias e conceitos sobre a psicologia comportamentalista, humanista e cognitivista. Sou estudante do Polo Estácio e eu curso Letras em Inglês. Então, sem mais delongas, vamos aqui para abordar o assunto sobre a psicologia e como ela surgiu, e também quais são os conceitos e de como ela se propagou no mundo inteiro. Bom, primeiro eu vou começar como ela surgiu, qual o conceito da psicologia e qual o objetivo e também a importância dela na área da educação, assim como também na aprendizagem do indivíduo e como ela se propagou no mundo. Bom, como vocês podem ver sobre o que eu tinha escrito nesse slide, a psicologia praticamente ela surgiu no final do século XIX, baseando-se numa experiência que foi fundada por Wundt, eu não sei falar o nome dele, que foi na Alemanha. Ele começou seus estudos em laboratórios para aprimorar seus estudos baseados na percepção, sensação, atenção e memória na mente do indivíduo. Esse estudioso também foi o fundador da psicologia científica, dando ao título de pai da psicologia científica, em que ele doutou as disciplinas de filosofia e biologia como áreas independentes. Porém, tem um ponto crítico aqui. A psicologia não nasceu baseada nos conceitos de Wundt. Ela já vem sendo estudada desde a Antiguidade Clássica, ou seja, lá para os tempos primórdios, na Grécia Antiga, junto com os filósofos que hoje em dia nós conhecemos, como Aristóteles, Sócrates, Pitágoras, Platão, Tales de Mileto, Heráclito e Parmênides. Sendo que antes, a psicologia, eles estudavam sobre a filosofia, ou seja, a psicologia se derivou da filosofia, e eles aprofundavam esse estudo no pensamento humano, também estudavam a razão, a lógica, a argumentação e a retórica, dentre outras coisas. E nesse ponto, demos a entender que a filosofia se originou na psicologia que conhecemos hoje. Acontece que, com os tempos, ela foi se aprimorando. Assim como também surgiu outras áreas, como fisiologia, psicofísica, pseudociência, entre outras. A partir do século XX, a psicologia que conhecíamos como psicologia científica já se constituiu para uma natureza cognitiva, por base de testes psicológicos individuais, onde eles passam a estudar como o ser humano percebe o mundo, como eles são capazes de desenvolver suas habilidades cognitivas e para a compreensão de como eles conseguem adquirir o seu processo de ensino-aprendizagem. Porém, isso eu vou deixar para discutir em outra hora e vou aqui retomar sobre a psicologia científica de Wundt. E como uma coisa que ficou na minha cabeça é sobre essa frase que ele fala: uma ciência não se desenvolve no vácuo, mas em contínuo de acúmulo de conhecimento e tecnologia. O que essa frase quer realmente dizer sobre uma ciência? A questão é que a ciência ela não se desenvolve sozinha, no caso sem a ajuda de nenhuma área específica. Ela se baseia em um acúmulo enorme, gigantesco de outras áreas de conhecimento e também com a abordação de tecnologias novas. E também com esses avanços de tecnologia, acabam criando várias. Além de Wundt ser o pai da psicologia científica, também existiu outros estudiosos interessados nas abordagens de Wundt e em sua psicologia científica, acabou acrescentando outras teorias sobre essa área da psicologia científica. Vamos começar aqui por Webster Weber. Este primeiro estudioso que eu vou citar, ele criou a teoria
da lei de vínculo do corpo e da mente, criando um relacionamento quantitativo entre sensação mental junto com um estímulo materialista. Foi daí que surgiu a psicofísica. Já o Gustavo Theodor Fichtner se aprofundou nas relações de estímulo físico e sensações, o que também estabelecia uma relação matemática entre esses dois termos. E finalizando, o Ehrman teve seus estudos aprofundados na medição da velocidade do impulso neural. Ele também desenvolveu a teoria da ressonância, que é o que ouvimos e como distinguimos tal som, ou tais movimentos que ouvimos, de acordo com o nosso cérebro. Como vocês puderam ver, este foi um breve resumo que eu fiz do conceito da psicologia, sobre o Wundt ser considerado o pai da psicologia científica, abordando temas como a ciência não se desenvolver no vácuo, sobre também esses estudiosos que eu mencionei aqui, também sobre como a psicologia era estudada na Grécia Antiga e seus famosos filósofos, como já mencionamos, em que eles baseavam os estudos do pensamento humano, razão lógica, por meio da filosofia. Bom, então vamos abordar para o próximo tópico. Bom, aqui abordaremos sobre a psicologia da educação comportamentalista. E para quem não sabe, a psicologia comportamentalista, também conhecida como behaviorista, surge da famosa palavra em inglês que é behavior, traduzindo para o português que fica comportamento. E o seu principal objetivo é sobre analisar os comportamentos de como o ser humano age e como ele se modifica ao longo do tempo. Quando tocamos no assunto de psicologia behaviorista, a primeira coisa que vem na mente é o famoso Watson, que ele foi considerado o pai do behaviorismo. Em resumo, pai do comportamentalismo clássico. O objetivo de Watson tem como foco principal analisar o comportamento humano e como ele é modificado, sendo que ele ignora totalmente os estudos da mente humana, que no caso já se baseia na psicanálise de Freud. E isso gera várias críticas entre uma corrente e outra. Como eu já tinha mencionado, Watson tinha exclusivamente o foco em analisar o comportamento humano. Ele acabou adotando também a chamada de psicologia comparada, que é o mesmo que psicologia animal, em que ele fazia experimentos com animais em laboratórios, gerando analogias. Watson acreditava que a aprendizagem ocorria por meio de estímulos e respostas. Com base nesses estímulos, ele acreditava que as respostas pudessem tanto aumentar ou diminuir certo frequentamento de um comportamento animal ou do ser humano, podendo até distinguir-se, que no caso seria a anulação total desse comportamento. Foi daí que ele acabou criando o condicionamento, que também, como podemos entender, o condicionamento clássico. Abordaremos agora o comportamentalismo de Skinner, mais conhecido como comportamentalismo radical. Skinner se baseou nas ideias de aprendizagem de estímulos e respostas de Watson, porém ele preferiu adotar uma conduta mais diferenciada relacionada à conduta dos indivíduos num conjunto de respostas fisiológicas, que acabou criando o reforço. Na teoria de Watson, o condicionamento criado pelos estímulos e respostas em que certo comportamento poderia fazer com que as respostas aumentassem ou diminuíssem, podendo até distinguir o comportamento do ser humano, Skinner acabou criando uma nova teoria de respostas fisiológicas através do reforço, em que, ao invés dessas respostas de estímulo aumentassem ou diminuíssem a frequência de tal indivíduo, ele acabou meio que criando com que tais estímulos pudessem estimular ou reprimir comportamentos tanto desejáveis como indesejáveis, e por meio desse reforço acabou criando o reforço positivo, negativo e punição. Bem, o reforço positivo se relaciona àquele tipo de comportamento em que tem a tendência de aumentar, como por exemplo, uma base de uma recompensa, elogio, etc.
como por exemplo, uma pessoa, adolescente de 16, 17 anos, arruma a casa, faz as coisas devidas que precisa fazer em casa e com isso os pais, seja a mãe ou o pai, libera ela para poder sair com os amigos e se divertir, ter o seu momento de lazer. Isso é um exemplo de reforço positivo. No caso do reforço negativo, é uma remoção de um estímulo aversivo, como por exemplo, se eu for dirigir de carro, eu preciso colocar o cinto de segurança, porque eu usando o cinto de segurança, quando o carro der uma batida, que é o estímulo aversivo, o cinto acaba evitando com que certo comportamento ou certa tragédia aconteça. Já a punição é uma consequência que reduz certo comportamento de se repetir no futuro. Um exemplo bem simples é uma aluna que praticamente não presta atenção na aula e acaba interrompendo o papel do professor. E como o professor vê que essa aluna não para, ele simplesmente repreende a aluna e tira para fora da sala. Bom, esse foi um pequeno resumo que eu fiz sobre a psicologia da educação behaviorista. Então agora vamos para o próximo tópico. Bom, agora vamos falar sobre a psicologia humanista. Antes de falar sobre o conceito dela, ela tem uma grande conexão com a pedagogia, que assim acaba criando a psicologia da educação. Porém, elas são duas psicologias independentes. Essas duas psicologias, tanto humanista como pedagogia, elas têm sua origem na Grécia Antiga, que ela surge dos conceitos da famosa filosofia. A psicologia, como vocês podem ver, vem da palavra psique e logos, que, traduzindo essas duas palavras, é a compreensão da alma. Na pedagogia, ela se origina da palavra paidos e agog, que traduzindo acaba sendo para conduzir a criança, ou seja, a condução, que no caso a pessoa vai conduzir a criança a um certo caminho. A psicologia humanista também tem uma certa conexão com a psicanálise, que é também baseado na experiência consciente, só que também a psicanálise tem a ver com o inconsciente, que estuda sobre as relações internas e externas de tal indivíduo, apresentando também uma visão positivista e otimista, a sua liberdade de escolha e o enfoque nos estudos. Aqui também vou falar sobre a teoria de Gestalt, que, em resumo, significa teoria ou forma, que se baseia nos estudos de percepção humana, criando protagonismo de crenças, de escolha de crenças. E aqui eu vou dar um exemplo sobre o insights, o que significa insights e a teoria do espaço vital. O significado da palavra insights é a compreensão profunda ou repentina de um certo problema, gerando, de fato, uma solução para esse problema. É a mesma coisa de você ter uma clareza mental. Agora, a teoria do espaço vital se baseia na influência de um comportamento do indivíduo em certo momento, em que inclui tanto o ambiente como o indivíduo juntos. A teoria de Gestalt também vai representar exemplos de imagens que se concentram em figura e fundo. Aqui está um belo exemplo de imagens que contém essa concepção. Como estamos vendo nessa imagem, a primeira coisa que a pessoa pode notar, dependendo do ponto de vista de cada um, pode ser tanto uma árvore como um gorila e um guepardo, ou melhor, onça, dizendo, ou até pássaros voando. Mas a questão é, a primeira imagem que você vê, essa imagem é considerada como figura, e a segunda imagem é considerada como fundo. Por exemplo, se a primeira imagem que você vê é de gorila com um guepardo se encarando, essa concepção que você vai ter é de imagem. Já a concepção da árvore vai ser fundo. Porém, se a primeira coisa que você percebeu foi a árvore, então a árvore vai ser imagem e o guepardo
junto com gorila, vai ser fundo. Agora eu vou abordar aqui sobre o conceito de inteligências múltiplas e inteligência emocional. Bom, começando pelas múltiplas, que contém a lógico-matemática, linguística, corporal sinestésica, musical, espacial, interpessoal e intrapessoal, sendo que também existe mais outras duas, que é a naturalista e existencial. Também vamos apresentar a emocional com autoconhecimento emocional, autocontrole, automotivação, empatia e sociabilidade. No conceito de inteligências múltiplas, a lógico-matemática é aquela em que o indivíduo é capaz de resolver certos problemas, como calcular medidas, padrões, manipulação de números e raciocínio lógico. É praticamente uma pessoa que é boa em exatas. A inteligência linguística é aquela pessoa que tem a habilidade de se expressar de uma forma eficaz, tanto em linguagem oral como em forma escrita. A inteligência corporal sinestésica é aquela em que a pessoa pode se relacionar, ter uma certa conexão entre a mente e o corpo. A inteligência musical é aquela que a pessoa tem a capacidade de distinguir certos instrumentos, compor músicas e tem uma forte memória musical. Já no caso da inteligência espacial, é interligada a questões de espaço, ou espaço também tridimensionais, como organizar uma casa, montar um quebra-cabeça perfeitamente, dirigir um carro, etc. Enquanto a inteligência interpessoal, ela é interligada a ter a capacidade de interagir e compreender o sentimento de outras pessoas, mas demonstrando como ter certa empatia pelas outras pessoas, entendendo o sentimento que as outras estão sentindo, entender o lado das outras pessoas. E enquanto a intrapessoal é quando a pessoa já se conecta consigo mesmo. Em resumo, é questão quando ela tem autoconhecimento sobre suas próprias emoções, em que ela reconhece seus pontos fracos e fortes. Em relação à inteligência emocional, já foi comprovado por cientistas ou até psicólogos que quem tem uma inteligência emocional balanceada, que ela tem autocontrole emocional, tem a capacidade de reduzir o estresse e viver uma vida com mais produtividade, ou seja, uma vida em que seja uma vida mais leve, uma vida mais saudável. É o mesmo que dizer que quem tem autocontrole emocional tem domínio próprio. E aqui vamos debater para o nosso último tópico, que é sobre a psicologia cognitivista. Bom, essa psicologia surgiu na década dos anos 50, porém ela só se propagou no mundo todo a partir dos anos 90. Gerando grandes discussões com a psicologia comportamentalista, pois a teoria behaviorista tinha como foco modificar e analisar os comportamentos dos indivíduos, enquanto a cognitivista tinha o foco em analisar a percepção, entender a compreensão, transformação e processamento que o indivíduo passa por meio de sua aprendizagem e de sua vida ao longo dos anos, que no caso é uma teoria totalmente diferente e distinta da behaviorista. Conceituando-se nos conceitos de psicologia cognitivista, aqui vai um exemplo desse famoso estudioso Piaget, que ele acabou criando os estágios de desenvolvimento humano, que no caso ele vai falar como são as percepções da criança até seu desenvolvimento adulto. E aqui ele vai falar sobre 4 estágios de cada fase em que o ser humano passa. O primeiro estágio de desenvolvimento é o sensório-motor, que vai de 0 a 24 meses, dando a um total de certos 2 anos. Nessa fase, a criança acaba construindo conhecimento sobre ela mesma e sobre o mundo ao seu redor, utilizando seus órgãos sensoriais. A segunda fase é conhecida como pré-operatório, de 2 a 6 anos, e nessa fase a criança já tem a habilidade de saber
desenvolver a linguagem e explorar o mundo por meio da imaginação que ela usa. O terceiro estágio é conhecido como operatório concreto, em que a criança vai de 7 a 11 anos. E nessa fase, a criança já tem habilidades para realizar operações mentais e também o uso do raciocínio lógico, conseguindo pensar de forma mais sistemática e organizada. O quarto estágio é conhecido como operatório formal. Nessa fase, que no caso já é a adolescência em diante, o indivíduo já tem a capacidade de planejar o futuro e realizar operações mentais abstratas, com base no raciocínio hipotético dedutivo. Em relação à assimilação vezes acomodação, tem duas coisas que se distinguem entre elas. No caso da assimilação, um bom exemplo que eu vou dar: quando uma criança tem o primeiro contato com um animal, vamos falar de um animal que seja marinho, ou um animal que tenha escamas, como peixe. Ela tendo um contato com esse animal, ela já vai fixar na mente dela que aquilo ali é um peixe. Isso é um grande exemplo de assimilação. Agora, a acomodação se refere no sentido quando ela tem outro contato com outro animal que ela nunca tinha visto, como um exemplo de um golfinho, que também é um animal marinho, mas não é como peixe. Mas ainda assim, na mentalidade da criança, ela ainda vai achar que um golfinho é um peixe, sendo que para ela a única informação que ficou fixa nela foi a do peixe, que foi a assimilação. Mas vai aparecer alguém lá que está orientando ela, como o adulto ou a mãe, e vai falar: não, isso é um golfinho. Aí quando ela entender essa ideia de que o golfinho não é a mesma coisa que um peixe, isso vai acabar fazendo com que o cérebro dela acabe transferindo novas informações sobre aquele animal. E isso vai acabar se tornando um exemplo de acomodação, que no caso ela adquire novas informações sobre este animal. Eu vou ficando por aqui e eu espero que vocês tenham aproveitado este pequeno resumo que eu fiz sobre a psicologia cognitivista. Então, até mais.